Olá, querido amigo. Olá, querida amiga. Que Deus te abençoe. Gente, que semana maravilhosa. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso nós estamos alegres. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Eu já tenho uma palavra muito poderosa para a vida de vocês. Tenho certeza que nós vamos sair desse vídeo muito mais sustentados, abalizados e reconhecendo quem somos nós. Então eu estou muito feliz com tudo que Jesus Cristo vem fazendo. Eu já quero reforçar, nos ajude com o seu like, viu? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixe um comentário aqui nos ajudando, nos incentivando, porque isso é muito importante. E hoje nós vamos fazer uma reflexão bem breve, mas muito poderosa, né? Creio que esse fim de semana será uma bênção para você. Creio que você vai viver coisas extraordinárias. E nós vamos fazer nossa reflexão no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. O texto vai dizer assim: mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui sério para vocês. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo em que está tendo uma distorção na sociedade sobre a nossa identidade, né? A gente está vendo uma confusão muito grande de pessoas querendo se identificando como animais, pessoas que estão mudando a própria essência. Só que essa palavra Deus colocou no meu coração numa madrugada. Então eu estou compartilhando com vocês aqui porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. E embora a sociedade tenta impor a nós essa dura realidade, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos que a nossa essência vem de Deus. É por isso que às vezes nós nos frustramos, porque todas as vezes quando nós falhamos e tentamos distanciar de Deus, a nossa essência grita pela presença dele. Sabe, eu quero que você entenda nesse dia que você não é o pecado que você cometeu, que você não é a falha que você teve. Eu tenho visto muitas pessoas sendo paralisadas no caminho por causa de uma falha. Elas falham e não se acham mais dignas de levantar e andar e seguir a Cristo novamente. Mas eu estou declarando essa palavra sobre a sua vida. Você não é o seu pecado. O seu nome não é a falha que você cometeu. O seu nome não é o escorregão que você teve no decorrer da sua vida. Você não é o momento que você está passando agora. Você é filho de Deus. Eu tenho certeza que você crê nisso. É por isso que você precisa reforçar essa identidade. Deus te escolheu. Você é filho. Então nós vamos falar hoje de identidade. Para você entender sobre identidade, eu quero contar para vocês uma história rápida. Uma história muito rápida, mas muito poderosa. Eu quero que você lembre dessa história todas as vezes que você passar por uma crise de identidade. A história diz que uma certa vez, numa cidadezinha, tinha um jovem que o sonho dele era viajar pelo Brasil, ter um trabalho que te desse flexibilidade para viajar de um lugar para o outro e ter esse conforto de estar sempre conhecendo lugares novos. Um determinado dia chegou um parque na sua cidade lá. E de repente esse circo estava na cidade e aquele jovem pensou: circos viajam para todos os lugares. Os parques sempre estão sendo colocados em várias cidades diferentes. Eu acho que essa é a oportunidade para me conseguir o emprego dos meus sonhos. Ele foi até o dono daquele circo lá e falou assim: olha, eu quero um emprego que eu possa andar. Você está contratando algumas pessoas? Eu quero viajar.
quero viajar, eu quero estar de um lugar para o outro, eu quero passear, eu quero conhecer lugares novos. Aquele homem olhou numa folha de papel e falou assim: olha, na verdade eu tenho somente uma vaga. A vaga que eu tenho é uma vaga para fazer um papel de macaco. Meu macaco morreu, eu só tenho uma vaga para fazer papel de macaco. Você tem interesse nessa vaga? Ele falou assim: mas como assim eu vou ser um macaco? O homem falou assim: olha, eu vou te dar uma fantasia de macaco muito realista, você vai ter que fazer macaquice para as pessoas, para entreter elas. Ele pensou assim: não vai ser difícil, não deve ser difícil. Então aquele homem pegou a fantasia de macaco e o rapaz falou com ele assim: olha, hoje você começa a partir das 4 horas da tarde. Ele foi, fez uns testes lá na casa dele, veio, vestiu a fantasia e entrou para a jaula. E em determinado momento ele começou a fazer macaquice. Ele começou a fazer graça, pulava de um lado para o outro. E as pessoas foram gostando do macaco. Aí a cidade inteira começou a vir ao circo, ao parque, por causa do macaco. Porque o macaco de lá era muito legal, ele entretinha demais a galera, ele fazia muitas macaquices. Era um macaco fenomenal, diferente de tudo que já tinha visto ou acontecido. E aquele macaco, cada dia que passava, quanto mais ele fazia macaquice, mais ele se tornava hábil, mais ele se tornava habilidoso para fazer essas macaquices. E ele era um macaco espetacular. E aquele homem, um certo dia, toda a cidade foi pro parque. Por quê? Porque tem um macaco diferente lá, e o macaco é muito interativo, é muito inteligente. Vamos todo mundo conhecer esse macaco. E a cidade inteira foi pro parque no sábado. E o parque, nas outras alas, nos brinquedos, não tinha mais graça. Todo mundo queria ver o macaco. E aquele parque ali naquela ala dos animais ali que fazia macaquice, o circo, aquela parte ficou super lotada e o macaco ficou empolgado, gente. Esse macaco empolgado, ele pulava de um lado, pulava do outro e fazia graça e dava cambalhota. De repente o macaco empolgou demais, saiu da jaula e começou a fazer macaquice em cima da jaula, e a multidão gritava, eufórica. E aquele macaco empolgado e pula daqui e pula dali. De repente esse macaco pulou na jaula do leão. Só que quando ele pulou por sobre a jaula do leão, a parte de cima da jaula do leão estava mal amarrada. O que aconteceu? Ele caiu dentro da jaula do leão. Quando ele caiu dentro da jaula do leão, ele olhou para o leão, ele começou a tremer. E o resultado disso foi ele começou a gritar: alguém me tira daqui, pelo amor de Deus, socorro, me tira daqui, o leão vai me comer, vai me matar. E a multidão toda espantou e começou: o quê? O macaco está conversando, isso não é um macaco? Todo mundo começou a falar assim: não, mas estava enganando a gente, isso não é um macaco. Que isso? Ele: meu Deus, alguém me tira daqui, por favor. E desesperado, gritando. Quando de repente o leão começou a vir em direção a ele. Ele começou a gritar mais, ele perdeu as forças da perna e encostou no canto da jaula, e o leão veio na direção dele caminhando rápido assim, e ele falou: agora acabou. E o leão foi no ouvido dele e falou assim: cala a boca, senão nós dois vamos perder o emprego. E o povo saiu frustrado daquela apresentação, sabotaram aquele parque, e aquele parque perdeu, aquele circo, o parque perdeu a credibilidade em toda a região. Sabe o que isso significa? Isso significa que não importa o quão bom você seja em fazer aquilo que não é a sua essência, não importa o quão bom você seja em demonstrar quem você não é, uma hora a máscara cai. Sabe, é isso que deixa a gente perplexo, porque nós estamos numa sociedade em que as pessoas tentam a todo custo ser quem elas não são. Elas tentam a todo custo ser quem elas não têm condições de ser, quem elas não podem ser. Mas elas tentam mostrar, e elas vivem uma vida infeliz por causa dessa demonstração mentirosa de quem elas são. Mas, gente, nós não precisamos disso. Você não precisa querer se mostrar para ser aceito em ambientes. Você precisa encontrar o seu ambiente como filho, e você já é escolhido por Deus. Você já tem uma importância que talvez o homem nunca vai te dar, mas você já tem uma importância grandiosa. Você é filho de Deus, escolhido.
Então não se diminua para encaixar em ambientes. Não mude quem você é para encaixar em locais. Não mude a sua essência para querer ser aceito. Sabe, você precisa entender isso. Você é filho de Deus. E é por isso que mesmo quando, por decorrência do pecado, você cai, você falha, você fica triste. E eu quero dizer para você a partir de hoje, quando você falhar, quando você não conseguir manter a sua identidade de filho por alguma circunstância, não fique triste. Antes, peça perdão, reconcilie, conserte, mas sempre seja quem você é. Não queira nunca ser quem você não é. Não vale a pena. Porque depois que você é descoberto, você cai em descrédito. Isso é muito pior. Muito pior. Então que Deus em Cristo fale mais em seu coração com essa palavra. Mas eu quero nesse momento fazer uma oração pela sua vida. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, eleve os seus pensamentos aos céus. E enquanto nós orarmos aqui, eu sinto que Deus vai ministrar no seu coração, fortalecendo essa identidade de filho na sua vida. Então nesse momento nós oramos assim: Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor revele em nós quem nós somos e revele em nós o quão dependentes do Senhor nós somos. Pai, se nós estivermos firmes em Ti, nós venceremos. Mas se nós querermos, Senhor Jesus, nos amoldar ao mundo, nós fracassaremos. Se nós queremos demonstrar para as pessoas, Senhor Jesus, ainda que nós tenhamos talento e sejamos bons naquilo que nós queremos demonstrar, uma hora ou outra nós cairemos em descrédito. Mas se nós lutarmos, Senhor Jesus, dia após dia, para ser mais parecido contigo, para manter uma vida de obediência ao Senhor, nós romperemos todas as batalhas. Senhor, que nós possamos olhar para dentro de nós como se estivéssemos de frente a um espelho. E ainda que nós não tenhamos esperança para enxergar nada, nós possamos observar a sua paternidade sobre a nossa vida, o seu selo na nossa vida, que a nossa identidade é o Senhor. Nós pertencemos a Ti, nós somos gerados em Ti, nós somos comprados por Ti, nós somos libertos por Ti. E não é à toa que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro e tem nos livrado, nos sustentado. Por isso, Senhor, eu te peço mais uma vez em oração, reforça em nós essa identidade do Senhor, essa identidade de filho, que nós possamos, Senhor Jesus, depender de Ti, viver para Ti, e tudo que nós alcançarmos e sermos, que seja para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Mais uma vez, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. Se essa palavra fez sentido para você, deixe um comentário aqui embaixo e que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.